Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Heron Duarte e quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse concurso da ABIN que está chegando aí. Bom, primeiramente, alguns aqui já estão se preparando há mais tempo, estudando os direitos, etc. E agora, com a definição, de qual é a legislação realmente que vai ser cobrada, nós então iniciaremos a nossa programação. Estamos começando a gravar agora a respeito de legislação de interesse para atividade de inteligência. Mas o que é essa ABIN e o que é essa inteligência? Então, nesse primeiro momento, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do que é que está acontecendo nessa história. Bom, a ABIN, você sabe que é o nosso órgão de inteligência, é a nossa CIA no Brasil, é o nosso MI no Brasil. Alguns falam assim, é a KGB, professor, não vamos exagerar. Mas a ABIN é quem? É a Agência Brasileira de Inteligência, que é responsável por executar em primeira mão, os trabalhos de inteligência no Brasil. Muita gente me pergunta como é que é trabalhar na ABIN, isso tudo eu respondo pelo Face, Professor, e aí eu vou poder contar para os meus amigos, a minha família, como é que é lá, é militar, é hierarquizado? Pois é, todas essas coisas são importantes para que você decida se quer mesmo fazer esse concurso ou não. Então a ABIN é um órgão civil, tá bom, gente? Ele é um órgão civil. Há militares lá dentro? Há. Como há civis também trabalhando em órgãos militares. Mas a ABIN não é um órgão militar. Apesar de no passado já ter se pensado nisso, na época do antigo SNI. Então, quando nós falamos em ABIN, nós estamos falando em inteligência e contra-inteligência. E esses conceitos, eles podem até ter textos um pouquinho diferentes, mas eles são sempre os mesmos, O conceito de inteligência. Há muitos anos, quando nós tínhamos o Serviço Nacional de Informações, a palavra era informação. Informação é poder. Um dia desse estava vendo uma palestra, e o palestrante falou isso, Informação é poder. Eu falei, está desatualizado. Inteligência é poder. A informação precisa ser processada. Há pessoas que têm uma gama de informações, uma sacola de informações e não sabem o que fazer com elas. Então, a inteligência é uma atividade diferente. E é importante relembrar que a inteligência não é só desenvolvida no Brasil pela ABIN. Nós temos outros órgãos que fazem. Nós temos inteligência da polícia, nós temos inteligência da federal e vários órgãos que eu vou mostrar para você daqui em diante. Muito bem, gente. O que é essa tal de inteligência e o que é a tal de contra-inteligência e qual é melhor e qual é pior? Bom, as duas são importantes, igualmente importantes. A inteligência eu vou buscar conhecimento, vou transformar esse conhecimento em inteligência. E a contra-inteligência eu vou proteger o que eu tenho. Eu não vou deixar que a inteligência adversária conheça o que nós temos aqui. Então, como você pode ver, nós temos uma mão dupla. E o oficial de inteligência, por exemplo, ele atua tanto na inteligência quanto na contra-inteligência. Então, a inteligência, vamos ver aqui na nossa tela aqui a definição, a inteligência é o exercício de ações especializadas para, tá vendo só, obtenção e análise de dados, produção de conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país. Quando nós falamos em proteção, já estamos falando de contra-inteligência. Então, as duas se misturam um pouquinho. Inteligência e contra-inteligência são esses dois ramos da atividade. E a atividade de inteligência, ela é fundamental para o país. O presidente da República, e aí eu chamo a atenção de vocês, porque o Brasil ultimamente não tem tido muita sorte, gente, com os presidentes, Já pelo menos aí há 14 anos que os nossos presidentes estão batendo a cabeça no muro. Mas o que acontece? O nosso presidente, seja ele bom ou seja ruim, seja ele da esquerda ou da direita ou do centro, ele precisa tomar decisões. E por mais inteligente que ele seja, por mais competente, ele não sabe tudo, nenhum. Um dos presidentes mais cultos que nós tivemos na história da nova república foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, você sabe disso, mas ele também não sabia tudo e nenhum sabe. Aliás, às vezes no Face, o candidato tal não entende nada de economia, o candidato tal não entende de relações internacionais. Gente, normal. Nós queremos saber se esse candidato é flexível para ouvir os conselhos. Então, aqui na inteligência é a mesma coisa. Qual o presidente da República que entende alguma coisa de inteligência? Zero. Nem o Donald Trump. Zero. Então, nós precisamos de uma assessoria. Nós precisamos de alguém de confiança,
Chega para o presidente e fala, presidente, olha, né, isso está acontecendo, isso pode acontecer. Então, a atividade de inteligência, ela é realmente fundamental para a segurança dos estados, e todos os países têm trabalho de inteligência. É segurança da sociedade. Claro que você já deve ter assistido aqueles filmes fantásticos, como Impacto Profundo, né? A sociedade pode ser agredida, seja por fenômenos naturais, seja por terroristas, seja pelo crime organizado, até mesmo por questões, lembram da falha de St. Andrews, né? Um outro filme sobre um terremoto, um problema de placa. Mas peraí, a ABIN está preocupada com o terremoto? Claro, claro que está. Como está preocupada com o crime organizado, como está preocupada com o terrorismo, como está preocupada com o comércio. Comércio não, professor. A ABIN não tem nada a ver com exportação e importação. Claro que tem, gente. Se tivermos um foco de vaca louca aqui, né, da doença da vaca louca aqui no Brasil, nós perderemos bilhões, talvez trilhões de dólares em comércio exterior em 3, 4 anos. Porque lá fora eles são assim. Olha, tem um caso de vaca louca no Brasil, pronto. Suspendem todas as informações, importações. O Canadá está querendo se fundir com a Embraer. É bom? É ruim comprar a Embraer? Como é que é? É bom porque vai trazer a tecnologia canadense para cá e a nossa autonomia. Tudo isso tem que ser vislumbrado pelo oficial de inteligência, que vai então alimentar o presidente da República na tomada de suas decisões. Então, uma boa atuação da inteligência assegura ao poder decisório o conhecimento antecipado de fatos que necessitem de imediata ação do poder executivo. São, gente, assuntos sempre relacionados à segurança e aos interesses nacionais. Bom, a inteligência contra inteligência, ela tem duas áreas principais de atuação, que é no mundo, né, vamos chamar assim, no mundo externo e no mundo interno. No mundo externo, que é a principal vertente da ABIN, a ABIN trabalha prioritariamente com o mundo externo, obter e analisar dados que permitam, né, que os objetivos nacionais sejam alcançados, dar suporte ao poder executivo, tanto contra as ameaças reais quanto as ameaças potenciais. Então, uma ameaça pode ser existente. Vamos lá, inventar aqui. O Estado Islâmico disse que vai explodir o Maracanã. Espero que não, que eu gosto de futebol. Isso é uma ameaça real. E a outra é: o Estado Islâmico pode explodir. Há indícios de que membros do Estado Islâmico viajaram para o Brasil nos últimos anos. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, estou apenas ilustrando. Olha, tem um grupo de guerrilheiros venezuelanos que está fazendo contato com o Estado Islâmico. Olha a preocupação. A América do Sul tem feito contato com o Hezbollah. A América do Sul tem feito contato, eu só citei árabes aqui, mas poderia ter sido terrorista de outro local, a maioria realmente vem daquela região do Oriente Médio. Então, é preciso que na vertente externa a gente saiba o que está acontecendo nos países. Peraí, professor, o Brasil não tem nada a ver com as eleições que estão ocorrendo na Venezuela. Claro que tem. Claro que tem. Nós não vamos interferir, mas nós vamos nos preparar. Por exemplo, quem saberia, né? Quem saberia que Evo Morales daria um prejuízo daquele tamanho para o Brasil e para a Petrobras? Quem sabia disso? Quem sabia que Nicolás Maduro ia internacionalizar algumas coisas também? Quem saberia que Cuba, né, faria um acordo espúrio com o Brasil para a construção de um porto caríssimo financiado pelo BNDES? Então, cada vez que um país entra num processo eleitoral, a nossa atenção é chamada. Veja como o mundo se espantou com a mudança dos governos da França, quase indo para a extrema-direita. E se fosse, se não fosse? Professor, mas o que acontece lá é direito deles, é problema deles. Verdade. Mas nós aqui temos que pensar assim: se assumir um governo de direita na França, se assumir um governo de esquerda na França, que possíveis impactos o Brasil poderá sofrer na próxima década, nos próximos 20 anos. É muito bonito esse trabalho da inteligência. É muito melhor do que a gente ficar lendo jornal e fazendo clipe e entregando para a presidência. Mas a ABIN também atua nesse mundo interno, dentro do Brasil, no espaço territorial brasileiro, proteção do Estado, proteção da nossa sociedade, o cidadão que paga os impostos, a estabilidade das instituições democráticas. E, acredite, a ABIN trabalha também com a parte de gestão pública. Então, a ABIN faz o quê?
planejamentos. A ABIN trata de orçamento, planejamento, a parte financeira, Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é preciso que a máquina pública atue com eficiência, com qualidade, e a ABIN também trabalha com isso. Então, ao contrário do que se pensava, a ABIN também trabalha, a inteligência trabalha também com a formulação de políticas públicas. Hã? Ah, mas isso é o MPOG que faz. Será que o pessoal do MPOG enxerga igual o pessoal da ABIN? Recentemente eu fiz um comentário através do nosso Face e um aluno, mas professor, eu nunca vi um analista falar sobre isso, né? E a minha resposta é essa, exato, essa é a função da inteligência. Gente, quem está num processo muito tempo, no mesmo trabalho, começa a ficar travado, né? Começa a se enquadrar. Então, de tanto você fazer uma coisa, você começa muitas vezes a perder a visão holística, você começa a perder a ampliação do seu horizonte, vai cada vez reduzindo. Isso é normal. Pessoas que não trabalham com rotatividade, com ciclo, em várias áreas. Ah, eu estou nesse setor aqui do Ministério há 25 anos. Quando alguém fala isso para mim, gente, vou falar para vocês, eu falo, deve ser um desastre. Porque uma pessoa no mesmo setor, 25 anos, o que mais ela enxerga? Além daquilo que ela faz todo dia. Já vi pessoas falando para mim, não me traga essa ideia para cá. Eu conheço essa organização muito bem, isso nunca vai dar certo aqui. E eu falo, coitado, né? Pessoas que são presas a paradigmas. Então, por melhor que seja o técnico do MPOG, do Ministério da Fazenda, ele está preso a paradigmas. Quem trabalha na ABIN tem uma... Não depende exclusivamente de uma coisa, nem faz exclusivamente aquilo. Então, está sujeito a tanta informação, a tanto conhecimento, que o seu cérebro está sempre se renovando. É muito bom trabalhar lá. Não existem esses paradigmas de isso tem que ser feito sempre dessa maneira, a não ser, claro, os procedimentos operacionais, que isso é natural. Então, a ABIN trabalha com a formulação de políticas públicas, isso é muito legal. Nós sugerimos, né? Eles sugerem à Presidência da República para fazer uma coisa ou fazer outra. Segundo, a ABIN trabalha com a formulação de diretrizes nacionais. Para onde o Brasil deve caminhar? Ora, nós não podemos ficar presos, né, a um cenário a vida inteira. Nós precisamos enxergar novos cenários. E quando enxergamos novos cenários, novas diretrizes são tomadas. Também a ABIN e a inteligência devem atuar na formulação de instrumentos legais, leis. Era uma festa estrangeira entrar no Brasil. Entravam aqui a 3x4, ficavam aqui. Agora, quando um brasileiro quer ir para Miami, é uma dificuldade, né, gente? Como é difícil, né? Mas eu não estou dizendo que eles estejam errados. Estou apenas dizendo que o Brasil era uma bagunça com a entrada de estrangeiro. Agora não. Os estrangeiros são devidamente investigados e devolvidos quando aparecem aqui sem mais nem menos. Alguns brasileiros reclamavam muito que o brasileiro, quando ia entrar na Espanha, principalmente a mulher, era vista como prostituta e etc. Mas, gente, isso é verdade. A quantidade de prostituição de brasileiros na Espanha e na Europa é gigantesca. Mas isso também não dá direito de uma americana chegar aqui no Brasil ou um americano, porque aqui, infelizmente, existe muita exploração do sexo com crianças, né? Existe muita pedofilia no Brasil. E, já não aguentamos os nossos pedófilos, não vamos receber pedófilo de fora. Não queremos o chamado, entre aspas, turismo sexual no Brasil. A ABIN atua nisso aí. Sério, professor, pensei que era só a Polícia Federal. Quem alimenta a Polícia Federal de informações é um sistema. E esse sistema é coordenado pela ABIN. Portanto, a inteligência na natureza estratégica, né? Pela sua parte estratégica, formulação de políticas públicas, formulação de diretrizes nacionais e elaboração de instrumentos legais. Mas como vocês sabem, há um triângulo onde nós começamos pelo estratégico, depois pelo tático e finalmente pelo operacional. No plano tático, o que a inteligência faz? A assessoria. Ela ajuda no plano tático nas operações de ação policiais ou de ações militares. O que, professor? Exato, veja bem, agora eu falei assessoria ao planejamento. Em nenhum momento eu falei que o agente da ABIN, o oficial da ABIN, vai pegar uma arma junto com a Polícia Federal e sair correndo atrás de bandido. Isso quem vai fazer é a Polícia Federal. A ABIN não vai dar voz de prisão, não. Em condições normais, não. Pode até acontecer num caso extraordinário, e aí num caso extraordinário qualquer cidadão pode fazê-lo. Mas o que a ABIN vai fazer, isso ela vai.
é alimentar a polícia, alimentar as instituições para que elas então combatam o crime, né? Então, ações policiais ou militares. E ainda no plano tático, a ABIN trabalha com ações de fiscalizações, ou seja, a ABIN observa o que está sendo feito para informar a quem de direito tomar a sua decisão. Bom, gente, e no plano operacional, o que a ABIN faz? Então, estratégico, tático, operacional. No plano operacional, a ABIN dá apoio a ações efetivas de combate militar. Não, mas a Lei 9883 diz que a ABIN não atuará. Não diz que ela não atuará. A Lei 9883, ela diz que a ABIN não vai à frente, a ABIN não vai organizar isso, mas apoio a operações militares, a ABIN dá. Onde, professor? O Brasil nem tem operação militar, está brincando. Vá conhecer a faixa de fronteira e converse comigo depois. A ABIN também dá apoio à perseguição e busca por criminosos. Esse apoio significa com a tecnologia, com os veículos, com os equipamentos especiais que a ABIN tem e mais, como agente da ABIN. Quando eu falo agente, agora não estou falando nível médio superior, o servidor. Como ele trabalha à paisana, então ele tem mais facilidade de não ser notado do que um policial que sai com o uniforme, com uma arma ostensiva. O agente da ABIN, ele vai sair como um cidadão qualquer. Então, muitas vezes ele ajuda na busca e perseguição por criminosos, como nós já vimos, né? Nós já vimos com o caso, né, de um determinado banqueiro famoso aqui do Brasil, que fugiu, né? Ele foi para fora do Brasil, foi para a Itália e passou ali escondido porque ele tinha um passaporte italiano. Quem é que foi lá fazer essa atuação? Pois é, foi a ABIN. Também a ABIN atua no enfrentamento e prevenção de ilícitos, e aí não existe um limite para isso. Então, no plano estratégico, no tático, no operacional, nós encontramos a inteligência atuando, inclusive, a ABIN. Agora, gente, cada país tem a sua maneira de enxergar a importância da inteligência. Então, para os Estados Unidos, a inteligência tem que dar prioridade a isso. Para os ingleses, a inteligência é aquilo, para os argentinos, aquele outro, para o Brasil, aquele outro. Então, não necessariamente a ABIN atua exatamente como atua a CIA, ou o MI, ou o NK. Não, o Mossad de Israel tem outra. O que o Mossad está mais preocupado? Com o terrorismo, número 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o Mossad, as 5 coisas mais importantes dele é combate ao terrorismo. É isso que a gente tem. E o Brasil, então, ele precisa ter uma finalidade para a sua atuação de inteligência. E quem é que orienta essa finalidade? Então, a Presidência da República vai dizer o que precisa, mas sob uma aprovação e uma fiscalização de uma comissão. Essa é uma comissão mista de controle de atividades de inteligência, que daqui em diante eu vou chamar de SECAI. Essa comissão está no âmbito do Congresso Nacional e daqui a pouco a gente vai conhecer, então, quais são as suas características e composição, etc. Então, gente, o que é a inteligência? A inteligência compreende, vamos ver aqui a tela aqui para você fixar bem. A inteligência compreende ações de obtenção de dados. A inteligência compreende a análise para a sua compreensão. Isto é, não adianta eu ter simplesmente uma informação e não saber o que fazer com ela. A inteligência compreende, também a prospecção de cenários, que isso é uma das partes mais bonitas. Prospecção de cenários quer dizer, então, imaginar como o planeta estará daqui a algum tempo, como o Brasil estará, quais os rumos. Isso é muito legal, o estudo de cenários prospectivos. Então, a inteligência compreende a produção de conhecimentos com o objetivo específico de auxiliar o usuário a tomar decisões. E no caso da ABIN, o nosso usuário é o presidente da República. Mas existem outras inteligências, como a corporativa, o usuário é o dono da empresa, e assim vai. Então, o conhecimento de inteligência é o produto final desenvolvido pela ABIN. É isso, tá certo? Ele é difundido ao presidente da República, aos órgãos de um sistema que nós vamos conhecer, chamado de SISBIN, e a instituições outras que tenham competência para trabalhar com certos assuntos, que é o caso do MRE, o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, dentre outros. Então, vamos condensar isso aqui? Vamos aqui para a tela? A inteligência realiza, então, a reunião de dados e conhecimentos sobre assuntos de interesse nacional,
a análise dos dados para a produção desses conhecimentos e a difusão de conhecimento de inteligência para os órgãos responsáveis pela tomada de decisão em nível federal e para os órgãos que necessitem tomar conhecimento do assunto analisado. Qual é a metodologia desse trabalho? O uso de instrumentos de obtenção e análise de dados que estão disponíveis em várias áreas. Busca de dados, com o uso de técnicas especializadas e são obtidas por treinamento específico. Essas técnicas dão ao profissional de inteligência acessos, isso é muito importante, a dados que não estão disponíveis ao pesquisador ou ao público em geral e a dados que são protegidos indevidamente por aqueles que os detêm. Essas ações são feitas em observância à lei e aos princípios éticos que regem o nosso Estado. Então, já falei isso, já houve aluno, jornalista chateado comigo. Gente, a inteligência não é para ler jornal. Se já está no jornal, então já está atrasado. Mas, professor, tem uma matéria que saiu hoje sobre a Alemanha. Tudo bem, essa matéria que saiu sobre a Alemanha hoje é para o público em geral. Mas a ABIN já tem que saber disso. Mas como, professor? Usando técnicas e meios sigilosos para tal, antecipando fatos. A ABIN não pode trabalhar com leitura de jornal, minha gente, mas nem brincando. Mas então o pessoal da ABIN não lê jornal? Lê. O máximo que pode acontecer é um complemento, né? É um complemento. Vamos ver aqui no nosso texto o que é que nós temos aqui. Além de tudo isso da metodologia, nós precisamos tratar os dados obtidos, adquirir, né, e atribuir credibilidade a esses dados. O que adianta, minha gente, você ter dados que ninguém sabe se eles são verdadeiros e obter um significado do seu conjunto? Tudo que nós observamos precisa ser analisado e esse processo requer treinamento e diversas técnicas nas áreas de conhecimento. Na análise, né, os dados têm que ter sua credibilidade avaliada. Nem tudo que vem para cá é verdade. E eles são também interpretados a partir de uma metodologia específica nessa produção de conhecimentos. E a análise permite, então, a compreensão dos fenômenos e a elaboração dos cenários prospectivos que orientam a tomada de decisões. E o resultado disso é o quê? Conhecimentos com credibilidade, com completude e com objetividade. Portanto, nós fazemos como se fosse uma grande peneira. Essas coisas vêm para cá e nós vamos peneirar. Já deve ter acontecido com você, de ouvir falar uma coisa e quando foi checar não era verdade. Também a ABIN vai fazer isso. Existem centenas, milhares de informações que vão chegando e que parecem verdadeiras. A questão é, nós precisamos pegar isso aí, conhecer, estudar, analisar, descartar o que não presta e aquilo que presta, então, fazer uma transcrição para a presidência na linguagem que o presidente puder entender. Cada presidente tem um nível, né, intelectual, nível de conhecimento, para que ele, então, possa tomar decisão. Isso é inteligência. Gente, e a contra-inteligência? Vamos ver no nosso texto aqui. A contra-inteligência é a produção de conhecimentos e realização de ações voltadas para a proteção de dados, conhecimentos. Vou falar muito sobre isso, infraestruturas críticas, que são comunicações, transportes e TI. E outros ativos sensíveis e sigilosos de interesse do estado da sociedade. Então, a contra-inteligência vai fazer o quê? Proibir, impedir, barrar, colocar uma parede entre a nossa inteligência e a ação adversa. A contra-inteligência, ela tem foco na defesa. A contra-inteligência é aqui ninguém mexe. Mas como assim, professor? Não queremos que alguém invada os nossos computadores, os cyberataques que existem por aí. Não queremos alguém que entre nos nossos arquivos, seja de forma virtual, seja de forma material. Você sabe que hoje a digitalização de documentos é irreversível. Nós precisamos ter nossos documentos digitalizados e guardados no sistema, porque não tem mais espaço para papel e nem lógica de ficar fazendo em papel. A velocidade é muito grande. Mas quanto mais tecnológicos nos tornamos, mais vulneráveis também nos tornamos. E você sabe disso. Nunca se clonou tanto cartão de crédito como ultimamente. Meu cartão de crédito vem sendo clonado o tempo inteiro. Então, foco na defesa contra ameaças como espionagem, sabotagem,
vazamento de informações de brasileiros, gente, servidores públicos deixando informações vazarem, foco no terrorismo, tá certo? Também foco em outras ameaças patrocinadas por instituições, grupos ou governos estrangeiros. E, gente, a contra-inteligência não é só da ABIN. Ela ultrapassa os limites da ABIN e do CISBIN, porque ela contribui para a salvaguarda do patrimônio nacional em todas essas diversas áreas de interesse estratégico, de segurança e para o desenvolvimento do Brasil. Qual a metodologia da contra-inteligência? Ela desenvolve ações voltadas para prevenção, detecção, obstrução e neutralização de ameaças voltadas contra os interesses nacionais. Como que ela faz isso aqui? Na prevenção, orientando e capacitando as instituições nacionais para proteger os ativos de interesse do Estado. Então está desenvolvendo um novo projeto, vamos proteger esse projeto. Também promovendo ações para implementar e aumentar as medidas de segurança. E na avaliação também de riscos dessa segurança para alertá-las aos perigos aos quais estão expostas. Na detecção, obstrução e neutralização, atua no quê? No desenvolvimento de ações especializadas, fazendo uso aí sim de pessoas, de tecnologia para frustrar possíveis ameaças aos interesses nacionais. Vamos ver um resumo disso aqui na nossa tela? A contra-inteligência, então, realiza a proteção dos conhecimentos produzidos pela inteligência, a salvaguarda de dados e conhecimentos produzidos por entes nacionais, públicos ou privados, a prevenção, identificação e neutralização de ações promovidas por grupos de pessoas ou organizações, vinculados ou não a governos, que ameaçam o desenvolvimento nacional e a segurança do Estado e da sociedade. Pois é, gente, isso aqui é o que a nossa contra-inteligência vai fazer. E nós vamos, então, estudar mais isso nas próximas aulas. Eu concluo aqui a minha introdução para que você que está começando saiba do que é que nós estamos falando. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre as áreas de atuação da ABIN, do sistema e da inteligência como um todo. Então, vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta já já.